nós vamos conversar um pouquinho com você, Haroldo. Agradecemos desde já Obrigado, a sua presença. eu que agradeço. É um prazer tê-lo aqui no nosso estado. Obrigada. Eu que agradeço o convite feito pela Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. É sempre bom voltar aqui e rever essa cidade maravilhosa que é Campo Grande. Operador do direito, como você encara essa sua responsabilidade profissional com a doutrina espírita? Olha, eu me baseio muito numa postura do Immanuel Kant, em que ele diz que o direito é uma imposição universal para o bem comum. Então, a minha maneira de encarar o direito, e acredito que a doutrina espírita contribuiu muito para isso, é sempre me desvencilhar de tecnicismos, me desvencilhar de teorias, de excesso de palavras e me ater sempre ao bem comum. Então, em todas as áreas que eu pude atuar. Então, na área criminal, sair desse estereótipo de ver o criminoso como inimigo, a sociedade, pensar assim, o bem comum. Qual que é o bem comum? Como que se busca o bem comum? Na área da família, na área do direito civil, porque o que acontece é que as pessoas chegam ao judiciário e todas muito zelosas dos seus direitos pessoais, não é? Eu nunca encontrei ninguém que não estivesse suficientemente informado dos seus direitos pessoais, mas raramente encontrei quem estivesse suficientemente informado dos direitos da sociedade, do bem comum. Não é? Então eu acho que a doutrina contribui por isso. E tem um outro aspecto que eu acho que a doutrina contribui muito na minha atividade profissional, que é manter, ao menos parcialmente, a minha sanidade mental. Porque uma pesquisa recente do CNJ aponta que mais de 60% das licenças de saúde de magistrados são licenças psiquiátricas. Então o exercício da magistratura ele adoece. Né? O juiz fica louco mesmo, no decorrer da profissão. Bom, eu ainda não vi nenhuma assim, manifestação mais ostensiva, não. Acho que estou assim, mais íntegro, e a doutrina permite isso, porque você lida com o problema o tempo todo, ninguém vai ao fora a não ser para expor problema. Então, se você não tem um corpo de ensinamentos e uma prática espiritual, a prática espírita, ela nos mantém íntegros, nos mantém saudáveis. Né? A gente sabe entrar e sair mantendo o nosso equilíbrio, não importa o que a gente vá ver. Nós que temos um contato com a doutrina, que experimentamos os benefícios que ela traz para a nossa vida, temos uma expectativa com relação aos dirigentes e divulgadores da doutrina espírita. Eu acredito que são duas expectativas. A primeira delas é que eles sejam suficientemente cuidadosos para manter a doutrina íntegra. Então, essa é uma expectativa, porque se eu vou num açougue, eu sei que lá eu vou encontrar carne. Se eu vou numa farmácia, eu sei que lá eu vou encontrar um fármaco. Se eu vou numa casa espírita, eu preciso saber que lá eu vou encontrar espiritismo. Né? E não vertentes pessoais, e não Frankenstein, e não misturas. Eu vou encontrar espiritismo. Então, eu acho que a primeira expectativa que nós temos com os divulgadores, inclusive comigo, que sou palestrante, é a expectativa de apresentar a doutrina na sua integridade, na sua pureza. Né? E a segunda expectativa, é uma expectativa grande, é que sempre, sempre, quem brilhe mais deva ser a doutrina e não o divulgador. Porque é uma armadilha. É uma armadilha e a gente tem que se manter vigilante todo dia, para não entender que as pessoas estão aqui e que o carinho delas em nos abordar, o carinho delas de vir ao evento é por causa de um mérito pessoal de quem quer que seja. Não é? O mérito é do Espiritismo, que é um conjunto de ensinamentos muito robusto, muito importante para o tempo que nós estamos vivendo. Então, a doutrina na frente. Né? A gente está aqui carregando o oratório, vamos dizer assim, né?
Quem tem que brilhar é a doutrina. Eu acho que essas são as duas expectativas. Eu não estou impondo nada a ninguém. Estou dizendo que é algo que eu espero. E toda vez que eu subo para falar, eu sempre me vejo, me ponho na condição de alguém que está ali e procuro agir de modo a atender essa expectativa. Apresentar a doutrina na sua pureza e fazer com que a doutrina brilhe mais do que o instrumento que está levando. Assim, o melindre, eu acho que não é só na doutrina, assim, na minha profissão acho que tem mais até, né? Na minha área profissional tem muito isso. Eu penso que é uma decorrência do ego. Não é? O excesso de ego, o apego excessivo, diz Emmanuel assim, né? O apego excessivo da alma ao próprio bem. Ele chama isso de egoísmo. O egoísmo é o apego da alma, apego excessivo ao próprio bem. Então, quando a gente tem esse apego, uma das manifestações desse apego é o personalismo. Né? Então, o melindre é a pessoa que ela não consegue separar a causa da pessoa. Ela não consegue separar a ideia do expositor. Então, ele mistura tudo. Ele apresenta uma tese. Se você faz um reparo, ele acha que você está fazendo um reparo à dignidade dele. Então, é personalismo. Né? É personalismo, porque a pessoa que está bem resolvida, que está tranquila, ela se movimenta tranquilamente, ela expõe, recebe as críticas, recebe, às vezes até injustas. Né? Que bom, né? A melhor coisa que tem é receber uma crítica injusta. Agora, quando a pessoa está madura, ela lida com isso. Se ela não está madura, se ela não tem uma maturidade que é emocional, não é intelectual, é emocional, aí ela se envolve no personalismo e ela mistura tudo. Ela acha que o mundo é uma extensão dela mesma. Eu ouvi uma vez de um psicólogo dizendo que é quase que uma infância. O espírito que ainda está nessa fase, ele está numa infância espiritual. Porque é como uma criança que enxerga o mundo como uma extensão do útero. Né? A pessoa que tem melindre e copersonalismo, ela está nesse processo. Ela vê o mundo como uma extensão dela. Ela não consegue ver o outro como o outro. Esse é o grande desafio. Você ver o outro como o outro. O outro é o outro. Porque a natureza tem processos cíclicos que se repetem. Eu me lembro agora que liguei para um amigo lá em Miami, foi um dia antes do furacão. E eu falei, nossa, estou preocupado, né? Porque nível 5. Ele falou, olha, eu já passei por 3. Já passei por 3. Então a gente está preparado, vamos tomar todas as precauções. E aí eu me dei conta que também tem um pouco de... usa-se isso de uma maneira um pouco espetacular. Agora, o que eu acho que denuncia o fim de um velho mundo e o início de um mundo novo é o cataclismo moral e social. Esse sim. Não é? Porque que já estava lá no livro Obras Póstumas. Quando Kardec recebe assim, algumas mensagens de 1868, pouco antes dele desencarnar, os espíritos já começam a dizer assim para ele. Antes nós dizíamos a você que os tempos eram chegados. Agora já te dizemos, o tempo chegou. Então já naquela época eles diziam isso. E apontavam lá 2 causas. O aumento da loucura, que era a palavra que eles tinham, né, para os distúrbios mentais, e o aumento do suicídio. Né? E a gente está vendo uma loucura. Né? Uma loucura na política, loucura no judiciário, loucura na economia, loucura na sociedade, loucura nas famílias, loucura nos casamentos, loucura nas relações. O mal está perdendo a compostura. Né? É engraçado isso. O mal perdeu a compostura. Ficou tão exótico, tão ousado, que ele está começando a ser tolo. É engraçado, porque o mal tem 3 características, né? Os espíritos apontam. Ele é intrigante, ousado e exótico. Né? Ele está deixando de ser intrigante, porque está ficando tolo. Porque é o excesso, né? É o crer-se que não há consequência. Essa é a marca da transição. Essa é a marca da transição, porque a transição é esgotamento de paradigma.
Então, se o paradigma anterior não ficar ridículo, a gente não muda. E tem que ter um esgotamento. É isso aí. Não tem outro caminho. É como comer algo estragado e depois tem a crise da diarreia, do vômito, que é um processo normal. Está aí o nosso amigo Décio, que é para nos confirmar que chega a pessoa lá e fala, meu amigo, o que você comeu? Não tem jeito, agora vamos ter que seguir o processo. O máximo que eu faço aqui é te hidratar, te ajudar, para você não ficar desidratado, mas você vai ter que viver o processo do expurgo da comida envenenada, da comida estragada. Haroldo, a gente agradece a sua participação, a sua disponibilidade. Muito obrigado. Se quiser deixar um recado para o pessoal. Eu quero mandar um abraço para todos aqui do estado de Mato Grosso do Sul, agradecer o acolhimento, um povo que mantém ainda a simplicidade, essa característica do interior do Brasil, é um estado que está crescendo e que Deus abençoe esse estado para que ele cresça da maneira correta, com seriedade, com apego aos valores que são genuínos, né? Que Deus abençoe a todos daqui.